Doshi no type. Tipos dos verbos. Minasan konnichiwa. Nesta introdução, pretendo fazer você entender definitivamente o sentido de vozes verbais da língua japonesa. Entender o seleto sistema da língua japonesa de vozes verbais. Distinguir os tipos de verbos e suas funções e ensiná-los a praticar as vozes dos verbos. Vamos lá então? Antes de mais nada, vamos dar fim ao tabu de difícil. Apesar da caravana missionária de São Francisco Xavier no século XV ser responsável por grandes avanços no Japão, como a introdução da tipografia, o primeiro dicionário de língua japonesa e a primeira gramática da língua japonesa em língua ocidental, segundo a história, tinham muitas dificuldades em se expressar e entender o coração dos japoneses. A ponto do jesuíta São Francisco Xavier dizer: a língua japonesa foi criada pelo demônio para impedir a disseminação do cristianismo. Graças a João Rodrigues, conhecido também como Tsuzu, padre jesuíta, que viveu entre o século XVI e XVII, chegou ao Japão com apenas 16 anos e depressa adquiriu profundo conhecimento da língua japonesa, que o iria tornar conhecido como o intérprete. O prestígio dos jesuítas já alcançado no Japão ganhou com facilidade os favores de Hideyoshi, o shogun reinante. Convém lembrar que o shogun, ou primeiro-ministro, era quem de fato governava em vez do imperador. Assim, conseguiria interceder em favor da causa portuguesa. Rodrigues é agora mais conhecido pelos seus trabalhos linguísticos na língua japonesa, incluindo o Nippon-jisho, dicionário japonês-português, contendo aproximadamente 32.293 palavras japonesas em português, foi publicado em 1603. E o famoso Nihon Daibunten, a arte da língua do Japão, escrita em português, é um manual português da gramática japonesa do século XVII. Diferentemente de um livro de gramática dos dias atuais, tinha como objetivo apresentar a língua de forma prática e rápida, para a aprendizagem de quem precisasse utilizar a língua japonesa no dia a dia. Depois de muito vasculhar sobre os códigos da língua japonesa, creio que tenha descoberto o que alarmou Francisco Xavier e continua alarmando aos estudantes de língua japonesa. Vozes verbais. Lembre-se que na introdução de nosso curso eu expliquei que a língua japonesa não possui a dependência de pessoa, número e gênero. O verbo reage de forma diferenciada dentro de uma oração. Tá ok, gente? A voz do verbo trata-se da mecânica que o verbo possui para expressar quem é o agente ou sujeito da ação. Ou seja, é através das vozes verbais que descobrimos quem é o agente de uma determinada ação. Observe a seguir as seguintes vozes verbais da língua japonesa. Bem, as vozes são divididas em dois blocos, tá? Sendo que a primeira é uma ideia centrada nas ações humanas. Nós temos a voz ativa, nós temos a voz causativa, né? Voz ativa diz respeito ao sujeito é o agente. O sujeito é o agente. A voz causativa diz respeito àquele que é alguém, né? É alguém que faz o agente realizar a ação. Ele não faz nada. Tá ok, gente? É o chefe. Eu faço você fazer. Causativa. Tudo bem?
Depois do segundo bloco, nós temos a ideia centrada nas ações naturais. Ações naturais carrega consigo a voz potencial, né? A voz potencial que exprime a capacidade de realização sobre um determinado tema. Tá ok, gente? Depois tem a voz potencial natural. Aqui trata-se da capacidade inata e espontânea sobre um determinado tema. Só existe duas palavrinhas, dois verbos em si, né? Um é o miru, quando nós estamos apresentando, tá? E o outro é kikoeru. Em português é traduzido como miru, ser visível, e kikoeru, ser audível. Tudo bem, gente? Em seguida nós temos a voz passiva. Voz passiva, que diz respeito ao que, gente? O foco não é o sujeito, é o objeto em si. Tá ok, gente? Aqui o foco não é o sujeito, é o objeto. Então, que é explicado geralmente, né? O sujeito é paciente. Mas isso é o que acontece, não é o sujeito, é o tema da fala. O objeto da fala sofre a ação. Independente do sujeito, é isso aqui que me importa. A passiva diz respeito à informação que recebe uma ação. É ela que levou a causa. É a vítima. Tá bom, gente? É aqui que é o problema. Essa é a passiva. Depois, por último, nós temos a voz de dar e receber. Isso é uma forma seleta da língua japonesa, né? O verbo de dar e receber designa. Dar e receber diz respeito ao verbo que designa se o agente realiza, né, uma ação de dar ou receber uma ação. Então, gente, por exemplo, mite kuremasu. Mite kuremasu, você vê para mim. Tudo bem? Vê para mim. Tá ok? Então, isso aí, cada uma delas será apresentado, né, pausadamente, com um tema de um assunto para vocês entenderem melhor qual forma de utilização. Tudo bem? Aqui é apenas uma apresentação geral de quais as vozes que existem na língua japonesa. Algumas delas nós estamos estudando e ainda vamos ver. Tá ok? Na língua japonesa, as vozes verbais serão alteradas de acordo com o acréscimo e diminuição de informações. O que é isso? Por exemplo, o verbo falar em português, ele exige informações adicionais. Em português, por exemplo, esse fenômeno é chamado de transitividade do verbo, tá? Que diz respeito à necessidade do complemento com outras palavras ou não para completar o sentido da frase ou do verbo em si. Então, quando eu digo falar, quem fala, o que fala, com quem fala. Basicamente, nós estudávamos como verbo transitivo direto e indireto. Nós não vamos falar sobre isso, tá? Isso aqui é só uma apresentaçãozinha. Completar o verbo com informações será necessário a adição dos elementos chamados por João Rodrigues de partículas. Essa mecânica é chamada de regência verbal. Ou seja, trata-se das palavras que circundam um determinado verbo. Tudo acaba em tipos de verbos. Olha só, todos isso que a gente está falando, né? O cérebro japonês, reconhecendo o importante papel do verbo na conversação, decidiu simplificar sobre as vozes, transitividade e regência. Tá ok, gente? Então esses tópicos que nós acabamos de falar não serão abordados dentro do curso em si. A gente só está falando aqui para você que é conhecedor da gramática, né? Tem já um breve conhecimento sobre, né? Então, para você se localizar onde você está. Então, vamos lá, repetindo. Dentro do cérebro japonês, vozes, transitividade e regência serão representados por tipos dos verbos. Mas você consegue fazer isso aí? É possível. Tudo bem, gente? Esse conceito, tipos dos verbos,
tá? Ele foi um conceito criado e apresentado pela linguista Liliane Hegman e também apresentado pelo professor Ezoy. Tudo bem? São os tipos dos verbos. O que se trata? Tipos dos verbos. Cada verbo possui a necessidade de algumas informações para poder expressar algo de forma completa. Então, se eu digo, por exemplo, viu, por exemplo, né? Assim, brincando como se fosse namorada ciumenta. Não tem não aí, né? Ou namorado ciumento. Nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer a pergunta para o verbo, né? Fazemos as perguntas por verbo, por exemplo, quem, quando, onde, né? O que, com quem, como. Olha só, temos aí então várias perguntas para o verbo. Quem viu, quando viu, onde viu, o que viu, com quem viu, como viu. Isso em japonês nós teremos então dare mita, itsu mita, doko mita, nani mita, dare to mita, do yatte mita, ou dono yoni mita, né? Tudo bem, gente? Respondendo a cada uma dessas perguntas, nós teremos então, por exemplo, dare mita, kare wa mita, né? Kare wa mita, itsu mita, kino mita, doko mita, uchi de mita, nani mita? Terebi o mita. Dare to mita? Tomodachi to mita. Doyatte mita? Megane de mita. Note que se fôssemos simplificar a oração sem algumas informações, seria impossível entender o sentido. Por exemplo, apenas dizendo mita. Assim, entendemos, né? Que se haver faltas de informações, é impossível entender o sentido completo do que o falante quer dizer. Apenas mita. Viu. Viu o quê? Né? Quem viu? Quando viu? O que viu? Com quem viu? Como viu? Entretanto, se adicionarmos apenas algumas informações, entendemos a ideia principal de cada verbo. Assim, por exemplo, kare wa terebi o mita. Chamaremos então estas duas informações de informações essenciais. O verbo miru é um verbo do tipo 2, pois possui duas informações essenciais. O que são informações essenciais? São as informações que expressam a ideia principal, que completam o sentido do verbo. Vi, quem viu e o que viu, né, meninas? Tá ok? Então eu tenho duas informações que não podem faltar. Se faltar essas informações, eu não vou entender o contexto. Tudo bem, gente? Entretanto, se, por exemplo, tivermos no caso Kino, uchi de tomodachi to megane de mita. Olha só, estas 4 informações, se eu não tiver dentro da minha oração, tanto faz. Percebo que vai faltar realmente quem e o que viu. Tudo bem? Para estas, no caso, chamaremos de informações secundárias. Aqui são apresentadas 4 informações. O, quando, né? Onde, com quem e como. São informações secundárias. No método cérebro japonês, as informações são apresentadas da seguinte forma. Nós temos o miolo, tá? No caso, o núcleo oracional. Tá, gente? Aqui é a parte mais importante da nossa fala, da nossa expressão, né? Depois nós temos as informações essenciais, chamadas de cascas, né, gente? As cascas. Depois nós temos as informações essenciais. Depois as secundárias, né? As secundárias. E por fim, também secundárias. Note que secundárias elas envolvem a principal. Esta ordem, na verdade, ela é
que tem mais índice de repetições dentro da língua japonesa, tá? Quem criou isso aí também foi Sakayuko Sensei. Isso aí também é uma coisa que não é eu que criei, tá, gente? Isso aí, na verdade, já existe. Como o japonês pensa. Tudo bem, gente? A ordem das palavras dentro da língua japonesa, se no caso de aparecer todas, né? Vocês estão vendo aí. É claro que o japonês nunca vai dizer nesta ordem. Na fala, ele pode trocar e colocar simplesmente aquilo que é necessário. No entanto, assim, o índice de utilização nessa sequência, por exemplo, o primeiro sujeito, né? Ou se não, primeiro objeto indireto e assim por diante, que tem mais índice. Tudo bem? Então aí está o nosso diagrama gramatical. Bem, partindo disso, nós iremos distinguir os verbos. Por exemplo, miru será apresentado com um determinado ícone que vocês vão logo bater o olho e entender. Olha só. Esse ícone aí, tá? Começando de cima para baixo, tipo do verbo. Cascas, quantidade de informações necessárias. Depois o miolo, núcleo da oração, o próprio verbo, né? E o G2, tá, gente? Esse é grupo. É o grupo referente à flexão. Não vão confundir com tipo e grupo, tudo bem, gente? Tipo é o tipo do verbo de voz, no caso de combinações com as informações. Quantas informações são necessárias para cada verbo. Grupo não, grupo é grupo 1, 2, 3, né? Lembram-se? Grupo 1, grupo 2, grupo 3. De flexão, tudo bem? Então, para você bater o olho e já sacar logo que tipo de verbo, então eu criei esse ícone. Por fim, cada verbo pertencente ao tipo adequado, né? O tipo em si, né, será apresentado então pelo ícone, tá? E aí nós teremos então a quantidade de informações essenciais necessárias que expressam cada verbo. Com esses ícones vocês vão já ter uma ciência de qual tipo de quantidade de informações que o verbo precisa e quais as flexões que deverão ser tomadas. Vamos então ver os tipos de verbos na prática. Partindo do grupo ichi e u. Como a flexão dos verbos, nós teremos uma tabela genérica. Essa tabela genérica ela será apresentada nesta forma. Vocês irão inserir o verbo dentro, né, do local adequado e as informações adequadas, assim compondo as orações. Essa aí é uma fórmula, tá? É uma fórmula genérica para vocês configurarem qualquer verbo do grupo 1. Vamos começar então pelo voz ativa. Repitam comigo. Usando o verbo do grupo 1, kaku, escrever, repitam comigo. Watashi ga tegami o kaku. Expressão de estado. Tudo bem, gente? Nós teremos então tegami ga kaite aru. Voz potencial. Tegami ga kakeru. Voz passiva. Tegami ga kakareru. Voz causativa. Watashi ga kodomo ni tegami o kakaseru. Voz causativa passiva. Watashi ga shachou ni tegami o kakasareru. Voz de dar e receber. Dar e receber será um conteúdo muito bem assim abordado no dia a dia, tá, gente? Então, como é que vai funcionar? Vamos pensar assim, o agente recebe a ação espontaneamente. Depois nós temos o cenário que o agente solicita e recebe a ação. Depois nós temos o agente ordena a ação.
Em seguida, o agente faz alguém executar a ação. Posteriormente, nós temos o agente que solicita uma autorização para agir. E, por fim, o próprio agente faz a ação. Vamos treinar. Repita comigo. Verbo escrever. Kaku. Kaite kudasaimasu. Kaite kuremasu. O agente recebe a ação espontaneamente, sem pedir favor. Kaite kudasaimasu. Kaite kuremasu. O agente solicita e recebe a ação. Você precisa solicitar para receber. Nesse caso, kaite itadakimasu. Kaite moraimasu. O agente ordena a ação. Kaite kudasai. Kaite. Kake. Em seguida, nós temos o agente faz alguém executar a ação. Kakasemasu. Em seguida, o agente solicita autorização para agir. Kakasete itadakimasu. Kakasete moraimasu. Kakasete kudasai. Kakasete. Kakasero. O agente faz a ação. Kaite sashiagemasu. Kaite agemasu. Kaite yarimasu. Verbos do grupo 2. Ru. Do mesmo jeito, haverá uma tabela genérica. Primeiramente com a voz ativa. Watashi ga terebi o miru. Expressando o estado. Shashin ga mite aru. Voz potencial. Fujisan ga mieru. Voz passiva. Shashin ga mirareru. Voz causativa. Watashi ga kodomo ni shashin o misaseru. Voz causativa passiva. Watashi ga shachou ni shashin o misaserareru. Voz de dar e receber. Do mesmo no grupo 1, no grupo 2 também haverá o agente que recebe a ação espontaneamente, o agente que solicita e recebe uma ação, o agente que ordena a ação, o agente que faz alguém executar a ação, o agente que solicita autorização para agir e, por fim, o agente que faz a ação, ele mesmo. Repita comigo. Com o verbo ver. Mite kudasaimasu. Mite kuremasu. O agente recebe a ação espontaneamente. O agente solicita e recebe a ação. Mite itadakimasu. Mite moraimasu. O agente ordena a ação. Mite kudasai. Mite. Miro. O agente faz alguém executar a ação. Misasemasu. O agente solicita autorização para agir. Misasete itadakimasu. Misasete moraimasu.
見させてください。見させて。見させろ。O agente faz a ação. 見て差し上げます。見てあげます。見てやります。Verbos do grupo 3. Kuru, suru e aru. Da mesma forma, haverá a tabela genérica, lembrando que o grupo dos verbos 3 são irregulares. Aqui apresentaremos apenas o verbo suru. Repita comigo, na voz ativa. Watashi ga shukudai o suru. Expressão de um estado. Shukudai ga shite aru. Voz potencial. Shukudai ga dekiru. Voz passiva. Shukudai ga sareru. Voz causativa. Watashi ga kodomo ni shukudai o saseru. Voz causativa e passiva. Watashi ga haha ni shukudai o saserareru. Voz de dar e receber. Como no grupo 1 e no grupo 2, os verbos do grupo 3 também poderão ser flexionados e expressos com a tabela genérica dar e receber. Repita comigo. O agente que recebe a ação espontaneamente shite kudasaimasu, shite kuremasu. O agente que solicita e recebe a ação shite itadakimasu, shite moraimasu. O agente que ordena a ação shite kudasai, shite shiro. O agente que faz alguém executar a ação sasemasu. O agente que solicita autorização para agir sasete itadakimasu, sasete moraimasu, sasete kudasai, sasete, sasero. E por fim, o agente que faz a própria ação. Shite sashiagemasu, shite agemasu, shite yarimasu. Aí estão as vozes verbais. Tenha designação e não desista. Os verbos são muito importantes, farão de você fluente e, além disso, poderá entender muito mais a língua japonesa de forma mais abrangente e expressando ela adequadamente. お疲れ様でした。